Olá, talentosos e talentosas, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês uma dica de como fazer as atividades de drag and drop ou aquelas que a gente faz de arrastar dentro do Google Slides, também conhecido como Google Apresentações. Bora lá? Quem acompanha aqui o canal já deve ter percebido que eu amo de paixão o Google Slides e que eu uso ele para tudo. Ele é a minha escolha de quadro quando eu estou dando aula digital. Então eu uso o Google Slides, a própria ferramenta de anotações do Zoom, que é o que eu uso na maior parte do tempo, e eu utilizo também o Active Inspire. Mas qualquer atividade que eu queira fazer com os meus alunos, que eu tenha que preparar, eu vou para o Google Slides. Se você acompanha o Talentcast, o podcast da Talent for Education, você deve ter já escutado o primeiro episódio da série Com Que Quadro Eu Vou, onde eu entrevisto outros profissionais que são professores que trabalham online. E a gente fala sobre o porquê que a gente escolheu aquele recurso ou aquele aplicativo para a gente usar de quadro, de lousa, nas nossas aulas online. Então, se você ainda não escutou, pega o link aí, a gente vai colocar na descrição para você poder ouvir, então, o porquê que cada profissional escolheu aquela forma de utilizar aquele quadro pelo qual ele optou. Além do Google Slides, eu também vou falar de um outro aplicativo no final desse vídeo. Então, assiste até o fim, hein? Não me abandona! Primeiro de tudo, eu preciso abrir uma guia do Google Slides para a gente começar a trabalhar. Então, eu vou abrir aqui uma guia em branco. E como é que eu posso abrir o Google Slides no meu computador? Se você tem uma conta Gmail, você já tem acesso a esse aplicativo, ele é gratuito para você. Você pode ter feito o login aqui e vir aqui no Google Apps, que a gente chama esse botãozinho aqui de waffle em inglês, porque ele parece um waffle, quadradinho com os furinhos, né? Então, nós vamos clicar aqui. Se você rolar a barrinha para baixo, tem o Apresentações. Você também pode ir diretamente na sua Omnibox aqui do Google Chrome, né, ou na sua barra de endereços e digitar slides.new. E você já vai começar a trabalhar no seu Slides. Eu não vou trabalhar com nenhum design, nenhum tema hoje, porque eu quero mostrar para vocês como que se faz a atividade. Então você pode começar do zero aqui num slide, não precisa ter um slide bonito, não precisa ter ido lá no Slides Go, pegar um tema maravilhoso, mas se você quiser fazer dessa forma, também pode. Eu vou selecionar tudo que eu tenho aqui no meu slide e vou apagar. Tá? Nós vamos começar com o slide branquinho, do zero. Existem algumas formas da gente fazer essa atividade. Uma delas é nós colocarmos as caixas de texto com o texto que nós vamos arrastar ou pedir para os alunos arrastarem. Eu vou colocar aqui uma matéria de inglês que a gente tem, que é bem comum de nós queremos que o aluno separe em categorias, tá? Então eu vou colocar aqui alguns itens de comida e depois eu vou colocar duas categorias para eles, que são os contáveis e os não contáveis. Então eu tenho que ter essa ideia clara na minha cabeça antes de começar. Então eu vou ter countable numa caixinha de texto. Vou duplicar essa caixinha de texto e vou colocar uncountable. Então, muito importante esse passo, que eu ter essa ideia clara na minha cabeça. Vou fazer duas colunas para que os meus alunos preencham depois com as palavrinhas que eu vou colocar. Vamos deixá-las alinhadas. Para alinhar, você seleciona as duas caixinhas e vem aqui em organizar, alinhar. Quero que fiquem alinhadas em cima. E eu vou fazer aqui atrás delas uma forma. Fazer um retângulo que vai ocupar, para eu saber exatamente, né, para o meu aluno saber, na verdade, onde que ele precisa colocar as palavras. Então, eu vou deixar um fundo colorido aqui para ele, colando agora a coluna. Claro que eu vou ajeitar aqui bem certinho. Eu vou dos meus tamanhos, então a pessoa tem que ser pequena, né? Então, uma das colunas eu vou colocar com um fundo, eu gosto dessa cor aqui. E a outra com um fundo de cor diferente. Pode ser essa aqui, que é do tema padrão. Mas aí você vê que o texto ficou escondido. Isso pode acontecer. Então, eu selecionei os dois retângulos e vou clicar com o botão direito aqui em cima para enviá-las para trás. Então, eu vou no ordenar e vou enviar para o fundo. Eles ficam lá atrás e eu consigo ajeitar aqui as minhas palavrinhas.
Posso alinhar esse aqui ao meio. Perfeito, ele fica centralizadinho. Lembrando que no vídeo passado eu ensinei como que a gente troca as fontes, né? Eu tenho aqui várias fontes já fornecidas pelo Google, mas se eu quiser outras fontes, eu posso vir aqui em mais fontes e instalar as outras fontes que tem disponível para você. Eu gosto muito dessa fonte aqui, Boogaloo, colocar a letra uma cor mais visível para o meu aluno. Aqui nas opções de formatação vou colocar uma sombrinha nessa palavra, ela aparece bem. Vou alinhar o texto ao meio. Para mim tá muito bom isso aqui, é mais ou menos como eu quero, só vou tirar a borda desses retângulos. E você vai ver que eu deixei esse espaço aqui em branco, porque é onde eu quero colocar as palavras para o meu aluno poder arrastar depois. O que acontece agora nessa atividade é que nós vamos trabalhar com o slide nesse modo aqui, o modo aberto, e não no modo de apresentação. Então, nós vamos trabalhar no modo que a gente chama de modo de edição. Isso quer dizer que meu aluno vai poder fazer isso aqui. Não é bem o que eu quero, né? Eu não quero que ele seja, não capaz, assim, mas eu não quero que sem querer ele mude as coisas de lugar e possa se confundir, ou isso possa dificultar como ele realiza a atividade. Independente do aluno que você tenha. Pode ser um aluno muito novo, pode ser um aluno mais velho. Então, pode ser que isso atrapalhe. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos salvar esse slide aqui como foto. Aqui no arquivo, nós vamos fazer o download desse documento como um formato de imagem, ou JPEG ou PNG. Salvando aqui, já salvou aqui no meu computador, eu vou inserir um novo slide. Vamos apagar isso aqui. Eu vou inserir essa imagem agora aqui. Só que eu não vou simplesmente inserir a imagem, porque pode acontecer a mesma coisa de o meu aluno mover essa imagem para os lados. Eu vou inserir essa imagem como plano de fundo e vou escolher aqui a imagem. Tendo feito isso, o meu aluno não consegue mais mexer nem selecionar nenhum desses retângulos e nenhuma parte dessa imagem, nem o texto. Então, ela fica fixa ali e ele não consegue alterar. Então, agora eu vou digitar as minhas palavras aqui. Para que fique mais fácil do meu aluno arrastar essas palavras, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer. Eu posso colocar aqui, por exemplo, bananas. Vou botar no singular, depois ele tem que pensar se tem plural ou não. Vou colocar banana. Se eu venho aqui e tento arrastar, ó, eu só seleciono o texto, tá? Isso acontece porque eu criei uma caixa de texto. Então, pode ser que essa atividade não seja tão fácil de fazer. Se eu vier aqui criar uma forma, quando eu estou com a forma selecionada, basta eu digitar a palavra e ela vira uma caixa de texto. Só que quando meu aluno for clicar e selecionar para arrastar, ela vai automático, sem selecionar o texto primeiro. Essa não é a primeira opção. Então, eu acho muito mais prático criar formas, escrever o texto que eu preciso escrever dentro e depois, então, pedir para o meu aluno realizar a tarefa de arrastar. Vai ficar muito mais fácil para ele. Então, eu vou digitar agora as outras palavrinhas aqui. Terminei de digitar e de formatar, então, as minhas formas com o texto dentro. E basta o meu aluno vir aqui e clicar e arrastar. Clicar e arrastar. Não estou prestando atenção agora, tá? Se eu estava arrastando para o lugar certo. Fazendo dessa forma, com a imagem aqui no plano de fundo, ele não consegue selecionar aqui o fundo, o que permite que cada uma dessas caixinhas que eu coloquei agora, que são as formas, são essa forma aqui, a primeirinha, o retângulo normal. Então, isso vai me permitir com que o aluno ou eu mesma possa arrastar as palavrinhas sem que o texto seja selecionado. Então, com uma facilidade maior, tá? Então, eu vou colocar no lugar certo, que agora eu estou observando. Então, o aluno pode simplesmente arrastar, né? E aí, se ele clicar em cima da palavra, isso pode acontecer, mas ele clica fora e clica de novo na palavrinha e vai, tá? Ele tem uma facilidade um pouquinho maior do que fazendo simplesmente uma caixa de texto. Claro que ele pode selecionar a palavra e acabar editando a palavra. Para que isso não acontecesse, tudo deveria ser uma forma. A gente poderia fazer isso com o uso de imagens. Em vez de ter as palavras escritas, você poderia ter as imagens aqui e o aluno arrastar as imagens. Eu não preciso mais desse primeiro slide aqui, então eu posso deletá-lo. E aí você pode mandar essa atividade para o seu aluno através do Google Sala de Aula ou através do link aqui de compartilhamento para compartilhar com o seu aluno e, copiando aqui. Claro que você vai tirar do modo restrito, vai botar qualquer pessoa, vai ter que editar. Lembra que eu falei para vocês que
tem que ser no modo de edição, então tem que estar compartilhado como editor, aí o seu aluno pode fazer. A vantagem de fazer pelo Google Sala de Aula é que você pode criar uma cópia desse arquivo para cada aluno automaticamente com 2 cliques. Aí você tem que me seguir para ver as dicas que eu dou de Google Sala de Aula, certo? E agora eu prometi para vocês que eu ia dar essa dica aqui usando outro aplicativo do Google também. Então, bora lá, quem ficou até aqui vai poder ver. Para essa dica agora, a gente vai usar o Google Jamboard. E eu posso encontrar o Jamboard aqui no nosso Waffle, que agora vocês já sabem como é que chama. Ele é representado por um J, parece feito de post-its assim. Vou criar um Jam, eu não tenho nenhum criado. Para criar, eu clico aqui nesse novo Jam. Então, Jam é como eles chamam esse conjunto de páginas aqui do Jamboard. O Jamboard ele é muito mais simples que o Google Slides, então ele não tem todos os recursos que a gente tem lá. Mas você pode fazer coisas muito legais por aqui, como esse exercício de drag and drop. Então, eu posso criar aqui várias notas autoadesivas ou imagens, né? E até adicionar as formas. Então, vamos adicionar aqui as formas que nós queremos. Funciona bem parecido com o Google Slides. Aqui eu posso alterar a cor da borda e a cor de preenchimento. Porém, eu tenho muito menos opções aqui do que eu teria lá no Google Slides. Vai ficar uma aparência um pouquinho diferente, né? Do que a gente fez lá no outro, porque ele tem cores limitadas e ele tem sempre borda, eu não consigo deixar a borda transparente, como vocês viram, né? Eu tenho que escolher uma cor, deixar assim, deixar aquele espaço em branco para eu colocar as outras formas aqui. Bom, aqui no Jamboard eu não consigo digitar dentro das formas, então se eu clicar aqui e quiser digitar alguma coisa, ele não me permite digitar dentro de uma forma. A forma é simplesmente para bonito. Para que eu consiga arrastar, então, um texto, eu preciso colocar notas adesivas. Eu posso escolher a cor dessa nota também. E para cada uma dessas notas, eu vou colocar uma palavrinha, daquelas que eu quero que sejam arrastadas. E você vai ver que ela já foi lá para trás, né? Então, eu vou botar juice, só para vocês verem aqui por enquanto. Vou botar só algumas palavrinhas. E a facilidade que tem de arrastar, né? São as notinhas autoadesivas, elas arrastam com muita facilidade. E para editar o texto, daí teria que clicar 2 vezes. Então, ele facilita essa questão do clicar e arrastar, né? Do drag and drop que a gente fala. Você pode, claro, aumentar e diminuir, porém, vai ficar sempre meio quadradinho, né? Porque é como se fosse um post-it. Ele não muda de formato. Preciso colocar um post-it verdinho aqui com countables e preciso de um azul com uncountable. Vai funcionar da mesma forma, né? Ele vem aqui nesse modo de edição e arrasta o que é uncountable para cá e o que é countable para cá. E tá categorizado. Você pode fazer isso com várias categorias. Você pode fazer com, por exemplo, né, professores de língua inglesa, verbos regulares e irregulares, verbos com pronúncia que termina em D, T ou ed, né? Que tem os verbos no passado que terminam com ed. Se a gente vai fazer com matemática, você pode fazer os números reais de um lado, os racionais de outro, e você pode ir separando, categorizando. Pode ser reino animal, né? Você pode trabalhar com qualquer disciplina que você categorize qualquer coisa, né? Então você pode fazer essa categorização por cores, por colunas, e o seu aluno pode arrastar, então, os itens. Você pode também fazer as notas adesivas aqui no Jamboard de uma cor e o significado dessa palavra de outra cor. Por exemplo, você pode colocar assim, fruit, né? Ou frutas. Vamos falar em português. Então, frutas, aí você tem maçã, banana, e os alunos, então, tem que sempre arrastar. Fruta do lado de maçã, fruta do lado de laranja. Você pode fazer vários desse aqui. Por exemplo, né? Deixa eu criar um novo jam aqui e a gente já vai fazer. Então, se eu quisesse ter a palavra aqui, fruit ou frutas e outras notas adesivas aqui, como? Vou fazer 3 aqui para mostrar para vocês, né? Digamos que eu tenho aqui e eu tenho que ligar, né? Posso ter frutas, posso ter laticínios. Vou fazer uma atividade diferente aqui. O aluno, então, ele tem que colocar cada palavrinha laranja, que está com fundo laranja, do lado de uma palavrinha rosa. Então, eu posso ter essa aqui várias vezes. E o que eu posso ter é uma colocadinha em cima da outra,
Então, o meu aluno vai vir aqui e vai pegar um desses bilhetinhos aqui, vai puxar frutas, e outro bilhetinho fica lá embaixo ainda, ele pode ir lá e puxar outro de novo. Então, ó, frutas e frutas, acabou. Então, completei essa parte da tarefa. Laticínios, laticínios. E aí a tarefa fica feita um pouquinho diferente da tarefa anterior. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal para você receber sempre avisos quando a gente posta coisas novas. A gente sempre tem essas dicas aqui que você consegue aplicar direto na sua sala de aula e a gente dá sempre preferência por materiais que todos possam usar, então de forma gratuita. Aqui no finalzinho do vídeo vou deixar recomendado então que você assista como inserir outras fontes no seu Google Slides para ele ficar bem bonito e lembrar você de entrar no Spotify ou no nosso site para pegar o TalentCast, que é o nosso podcast onde a gente fala sobre tecnologia, inovação e educação. Beijos, até semana que vem!